Olá, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Gerleide, estamos mais uma vez e hoje nós vamos estar falando a respeito de sistemas biológicos. E o que são sistemas biológicos? São os sistemas que juntos formam o corpo humano. Porém, é necessário nós entendermos que o corpo humano ele é formado por várias partes e a menor dessas partes corresponde ao átomo. E para isso, nós vamos agora dar continuidade às nossas apresentações. Então, o corpo humano, ele tem origem no átomo, onde diversos átomos se organizam para formar moléculas. Essas moléculas vão estar formando os organoides, ou organelas, que são pequenos órgãos presentes no citoplasma. Esses órgãos se organizam formando as células. As células todas juntas formam os tecidos e os tecidos vão estar formando os órgãos. Daí, todos esses órgãos se reúnem e formam os sistemas estes denominados sistemas biológicos. Todos os sistemas unidos acabam formando o organismo do indivíduo. Dando continuidade, nós mostramos aqui inicialmente os átomos que fazem parte do corpo humano. Então nós temos uma sequência de carbono, nitrogênio, sódio, magnésio, iodo, hidrogênio, oxigênio, cobalto, cromo, fósforo, ferro, cálcio, flúor, manganês, potássio, cobre, selênio, molibdênio, enxofre, zinco e cloro. Todos esses átomos, se vocês tiverem a curiosidade, vocês vão encontrá-los na tabela periódica e vão conhecer também a função de cada um deles no nosso organismo. A junção desses átomos, em diferentes situações, em diferentes combinações, vão estar formando os organoides ou organelas. Estes, que são pequenos órgãos que estão presentes no interior das células. Aquelas organelas vão estar se organizando para formar as células. As células que podem ser de animais ou vegetais. E cada célula, independente de ser animal ou vegetal, ela é formada por 3 partes principais, que são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E cada uma dessas partes tem os seus componentes definidos. Quando essas células se agrupam, as células semelhantes, elas vão agrupando-se entre si e vão formar os diferentes tecidos que formam o corpo humano. Esses tecidos, eles estão subdivididos em tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido epitelial e também o tecido nervoso. Cada um desempenhando uma função exata no nosso organismo. Primeiro vamos ver o tecido muscular e do que ele é capaz. Então, o tecido muscular, ele, como o próprio nome já dá uma ideia, ele forma os músculos, que permitem a elasticidade do corpo e está diretamente ligado à sustentação e ao movimento do nosso corpo. Já o tecido conjuntivo, ele é responsável por preencher espaços, sustentar também algumas partes do nosso corpo, transportar substâncias e participar diretamente da defesa do organismo. Existem vários subtecidos que estão incluídos no tecido conjuntivo, como, por exemplo, o sangue é um tipo de tecido conjuntivo, o tecido adiposo também é considerado um tipo de tecido conjuntivo. Passamos agora a ver o tecido epitelial. Tá? Esse tecido é considerado um tecido de revestimento, porque ele é responsável por revestir todos os órgãos do nosso corpo. Tanto a nossa pele, quanto também os nossos órgãos internos, fazendo com que esses tecidos, esses órgãos, aliás, passem a ter uma superfície lisa. E por último, nós vemos aqui o tecido nervoso. Esse tecido é responsável por identificar todas as sensações que nós temos. Então, ele capta os estímulos e os transmite aos diversos órgãos, fazendo uma interligação em todos os sistemas do nosso organismo. Então, gente, todos esses tecidos juntos vão estar formando os diversos órgãos que formam o nosso corpo.
tá? Esses órgãos podem ser pulmão, coração, rim, fígado, cérebro. Todos eles são formados por tecidos, né? Por aqueles 4 tipos de tecidos que nós acabamos de falar. Porém, eles se organizam de forma a formar os diversos sistemas, como sistema cardiovascular, sistema esquelético, sistema digestório, sistema neurológico, sistema respiratório, entre os demais que nós veremos a partir de agora. Então, a junção de todos esses sistemas vão estar formando o organismo. Começando, nós vamos falar um pouquinho a respeito do sistema respiratório, que é formado pela cavidade nasal, narina, epiglote, laringe, faringe, traqueia, brônquios, pulmões, diafragma, cavidade pleural e também o pulmão. Indispensável para a sobrevivência do organismo. Além do sistema respiratório, nós temos também o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular que é formado por coração, veias e artérias. E também está diretamente ligado ao pulmão, onde o sangue que volta ao coração é transferido até o pulmão. Este vai fazer uma ventilação, vai oxigenar esse sangue, vai devolver ao coração para que o coração leve esse sangue novamente para as diferentes áreas do nosso corpo. O sistema muscular, como nós já falamos, ele participa diretamente da sustentação e da elasticidade do nosso corpo e é responsável por fazer com que nós venhamos a desempenhar os diferentes tipos de movimentos. Sistema nervoso é diretamente ligado à percepção que nós podemos ter do ambiente, a todas as sensações de quente, frio, tristeza, alegria. Todas essas emoções elas são coordenadas pelo sistema nervoso. Sistema digestório, responsável pela manutenção do nosso organismo no que diz respeito à alimentação. É no sistema digestório que nós vamos perceber os diversos sabores, que nós vamos nos alimentar, que nós vamos nos nutrir e nos manter vivos. Então, esse sistema ele funciona como a absorção de combustível para o organismo. Falando um pouquinho do sistema sensorial, ele está diretamente ligado aos órgãos dos sentidos e é responsável por fazer com que nós tenhamos uma total percepção do mundo que nos rodeia, desde visão, tato, paladar, olfato e também a audição. Sistema endócrino, ele é responsável pelos hormônios que nós produzimos, e cada hormônio desempenha uma função diferente no nosso organismo, desde crescimento, desenvolvimento, fase reprodutiva, tudo isso é coordenado pelo sistema endócrino, que é formado aí pela hipófise, uma pequena glândula que fica no centro do nosso cérebro, responsável por ativar todas as outras glândulas do nosso corpo e fazer com que o nosso organismo funcione como uma máquina perfeita. Tá? Sistema excretor e urinário, ele é responsável por eliminar do nosso organismo todas as toxinas que possam causar diferentes tipos de doenças. Então, essa excreção ela é feita através principalmente da urina, mas também tem outras glândulas que participam, como as glândulas sudoríparas, na eliminação do suor, já que por meio dele nós também eliminamos substâncias tóxicas. O sistema esquelético, ele é composto por todos os ossos do nosso corpo e ele funciona diretamente ligado ao sistema muscular, já que o sistema muscular são os músculos que ativam, que puxam, que retraem cada parte do nosso corpo. Então, a interligação entre sistema esquelético e muscular nos dá todo tipo de movimento possível. Sistema reprodutor, esse sistema, quando nós nascemos, nós já temos todas as partes que formam o sistema reprodutor, porém, estas partes elas estão imaturas. Quando nós atingimos a puberdade, há 12, 13 anos, a hipófise, ela ativa as demais glândulas do nosso corpo, que faz com que passemos a apresentar as características masculinas, no caso do menino, e femininas, no caso da menina. Sistema imunológico, muitas vezes nós desconhecemos ou achamos até que ele nem existe,
mas o sistema imunológico, ele é responsável por identificar qualquer corpo estranho que venha a adentrar o nosso corpo e fazer com que o nosso organismo trabalhe no sentido de expulsá-lo. Então, o sistema imunológico, ele é responsável pelas defesas do nosso corpo. E por último, nós vemos aqui o sistema tegumentar, não menos importante, mas muito pouco conhecido, já que o sistema tegumentar, ele diz respeito principalmente à pele, unhas e cabelos. Então, gente, finalizando, o sistema tegumentar, como a gente já falou, né, faz parte do conjunto pele, unhas e cabelos e dizem respeito à parte estética do nosso corpo. Então, encerramos aqui com essa parte. Bons estudos e até a próxima aula.